Nessa aula, eu vou te mostrar como construir uma máquina previsível de clientes para que você nunca mais dependa de agências para fazer a captação de novos clientes para o seu negócio. Eu fiz essa aula aqui com muito carinho e espero que ao final desse vídeo você compreenda o que eu estou trazendo aqui para você, independente de qualquer coisa, tá bom? O importante é que você, ao final dessa aula, entenda de uma vez por todas quais são esses fundamentos e como você pode construir essa máquina previsível de clientes. Eu quero começar trazendo algo que talvez você não saiba, que é o porquê que 80% das pequenas empresas falham no marketing. Você sabe por que isso acontece? Muitos empreendedores eles acreditam que o problema é o algoritmo ou a falta de criatividade. Porém, dados da indústria indicam que a principal causa de ineficiência em marketing para negócios locais é justamente a falta de sistemas proprietários. Depender de terceiros, que é agências, profissionais liberais, sem entender os fundamentos, cria um ponto cego fatal. E se você não sabe de onde vêm as suas vendas, ou a quantidade de leads que você tem, ou a sua taxa de conversão, você não tem um negócio, você não tem um marketing, você tem apenas uma aposta, tá? Então, o que eu posso dizer para você é que o marketing ele não deve ser um custo variável e incerto. Ele deve ser uma máquina previsível de clientes, de onde você entende exatamente o que acontece com cada centavo investido, com cada centavo que sai do seu bolso para poder investir em marketing, direcionado a marketing, certo? Então, para quem é essa aula? Essa aula, ela é para empreendedores de negócios locais que têm uma clínica, uma estética, uma imobiliária ou consultórios que precisam de um fluxo constante de novos clientes. Não é para aquelas pessoas que precisam de clientes esporádicos. Ou seja, pode até funcionar para quem precisa de clientes esporádicos também, mas não é o foco, é para quem precisa de clientes recorrentes, clientes que novos o tempo todo. É também para gestores frustrados com agência, ou seja, pessoas que sentem que pagam caro por estratégias de copia e cola e que não trazem um retorno real. Uma vez eu descobri que eu pagava caro numa agência, isso em 2022, e eu descobri que essa agência replicava a mesma estratégia para todos os clientes e cobrava muito caro por isso. E era uma coisa que demorava 20 minutos para fazer. Foi a partir daí que eu comecei a me despertar para isso e vi que não vale a pena, sabe? Você terceirizar isso, você deixar na mão de outra pessoa, porque a agência ela está preocupada com o resultado da agência e não é com o seu. Já parou para pensar nisso? A agência está preocupada com o resultado dela, não é com o seu. Mas enfim, é só uma reflexão que eu estou trazendo aqui, complementar ao conteúdo da aula, beleza? Também para autônomos que buscam autonomia. Ou seja, quem já tentou fazer marketing por conta própria, mas se perdeu no mar de informações e estratégias soltas da internet. Existem inúmeras estratégias. Se essas estratégias elas forem aplicadas, elas vão dar algum resultado, né? Você faz um tráfego aqui, você coloca outra coisa ali, faz um vídeo ali, vai dando algum resultado, mas não tem um resultado consistente, né? Então, provavelmente, você pode ser uma dessas pessoas aí que já tentou fazer por conta própria, mas se perdeu aí no mar dessas informações. Para quem não é essa aula, é para pessoas que buscam o enriquecimento da noite para o dia. Não é o objetivo, eu não ensino isso, eu não sei como fazer isso, tá? Então, se você busca isso, sugiro que você saia desse vídeo e vai para outro lugar, porque aqui não é para você, essa aula não é para você. Quem não está disposto a assumir o controle do coração do próprio negócio, quem não está disposto a assumir o coração, o que é o coração? É o marketing do seu negócio. O marketing é o coração de qualquer empresa. Ou seja, se o marketing para, a empresa para também, porque você não vai ter novos clientes surgindo, tá? Existem as variáveis disso, mas na regra é isso aí, tá? O marketing é responsável pelo posicionamento, o marketing é responsável pela captação, o marketing é responsável pelos fluxos, pelo remarketing, né? Então, tudo isso
Depende do marketing. Então, o marketing ele precisa ser feito e tratado como coração da empresa, tá? Então, se você sente que o seu produto ou serviço é superior ao da concorrência, mas eles parecem crescer mais rápido do que você, isso acontece porque eles podem não ter o melhor serviço ou o melhor preço, mas possuem a melhor estrutura de captação. Não é porque ele é melhor que você, é porque ele aprendeu a fazer uma estrutura de captação de clientes que faz com que ele apareça mais do que você. E sem uma sequência lógica, você está apenas tentando a sorte, porque o método MCP ele veio para substituir a tentativa pelo processo validado. Nós vamos falar mais sobre isso também, tá? Então, assim, o problema que eu mais vejo hoje em dia aí é que a maioria das empresas de marketing e agências, elas focam em métricas de vaidade, como curtidas, seguidores, alcance, e não é só isso que é o marketing, né? No entanto, para um negócio local, essas métricas, elas são, na verdade, estatisticamente irrelevantes, se não houver uma conversão imediata, porque o objetivo do seu negócio é vender. Não é ficar fazendo dancinha, não é ficar criando conteúdo à toa, sem objetivo, sem intencionalidade. Guarda essa palavra, intencionalidade. Então, tem que ter um objetivo, né? Então, existe um estudo de mercado, né, que indica que o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, aumentou cerca de 60% nos últimos 5 anos em plataformas de anúncios como Meta e Google. Ou seja, tentar ganhar no volume sem um processo de conversão refinado é uma estratégia matematicamente fadada ao prejuízo. E é uma coisa que está sendo observada por muita gente. Por quê? Porque quando você vai brigar ali no marketing através de dinheiro, você é a maior empresa do mundo no seu segmento? Você é a maior empresa do Brasil no seu segmento? Porque uma empresa que é grande e uma empresa que é pequena, ela participa do mesmo leilão dentro das plataformas de anúncios. Então, quem tem mais dinheiro, obviamente, vai vencer. Então, é necessário que encontre formas de reverter isso e não depender diretamente do dinheiro que você vai injetar ali na empresa, nas empresas de anúncios. Então, o CAC ele só vai aumentando cada vez mais. O CAC é basicamente o valor que você investe para ter um cliente, quanto você gasta para você ter um cliente, também chamado por custo por aquisição, que é o CPA dentro das plataformas de anúncio, né? Então, é muito importante esse dado porque você entende que a briga ela não é só para você aparecer e gastar o dinheiro. A briga você precisa entender que a briga é para quem vai vender para o cliente, quem vai manter o cliente na base, porque talvez o cara que é grande não consegue fazer o que o cara pequeno consegue fazer. Então é uma coisa que você precisa pensar muito, tá? Então assim, se você paga R$1.000 em anúncios e não sabe exatamente quantos leads viraram vendas e qual foi o motivo de perda dos outros leads, por que não vendeu para esses outros leads, você não está investindo. Você está basicamente apostando que você vai vender. Porque as pessoas querem falar, eu vendi para uma pessoa, chegaram 10 leads novos, 10 clientes novos no meu WhatsApp, eu vendi para uma pessoa, ou seja, se chegarem 100 pessoas, eu vou vender para 10 pessoas, se chegarem 1.000 pessoas, eu vou vender para 100 pessoas, então o meu objetivo é gerar 1.000 pessoas novas por mês para eu fazer 100 vendas. Não, porque existe alternativa, entende o que eu estou falando? Não é só sobre quantas pessoas chegam, é sobre taxa de conversão, é sobre tratamento, fluxo, remarketing, sobre tudo isso, entende? Então, quando você delega o marketing sem possuir um método, é como você entregar a chave do seu cofre para um estranho e esperar que ele enche o cofre para você. Ou seja, a autonomia é o único caminho para a lucratividade real. Você não pode entregar a chave do seu cofre para uma pessoa que você não conhece, porque é o que eu falei. A pessoa que você não conhece, que aí pode ser uma agência, um profissional liberal, ela está preocupada com o resultado da agência, com o resultado do profissional liberal. E aí muitos podem dizer, mas você está comprando briga com agências. Não é comprar briga. Tem um momento certo para você fazer isso? Tem. Pode ser que existam agências boas que prestam serviço de qualidade? Sim.
mas não é o que a gente vê na maioria aí, entende? Então, é sim, isso que eu estou falando são fatos, não estou inventando coisa aqui para falar com você, tá? Então, acredite. Ou seja, para você sair desse ciclo de tentativa e erro, você precisa entender que o marketing não pode ser eventos isolados, tá? E eu fiz até um acrônimo aqui do MCP, que é o nome do meu método, né? Só que no meu caso, o nome do meu método é marketing por conta própria, mas eu fiz um acrônimo aqui falando o seguinte: o M quer dizer marketing direto, que não é sobre o branding abstrato, é sobre criar uma mensagem que gere uma resposta imediata, tá? E aí vem o C, que é a conversão estruturada. O que acontece quando o cliente entra em contato, né? O que acontece quando o cliente entra em contato com você? Sem você ter um script e um processo de vendas validado, o lead ele acaba sendo desperdiçado. Lembra de a cada 10 que chega você fecha um? Quando você trata essa conversão estruturada, quando você estrutura essa conversão, esse 10 ele vira 2, vira 3, vira 4, vira 5. E ao longo do tempo pode virar 8, 9, até 10. Depende, é claro. 10 não, porque nem todo mundo vai comprar de você. Mas ao longo do tempo, a tendência é que sempre vai aumentando aí essa taxa de conversão. Isso é bom porque você não precisa investir mais. Principalmente você que é pequeno, talvez você não tenha condições de investir muito dinheiro. Você tem condições de investir um dinheiro razoável para que você consiga ter alguns leads. Então é muito importante que você saiba exatamente o que fazer com cada lead desse que chega. Porque os leads, eles são patrimônio do seu negócio. Patrimônio do seu negócio. Se você não tratar os leads dessa forma, eu te garanto, você vai deixar muito dinheiro desperdiçado aí no seu negócio, tá? Então a capacidade também, o P, né, que é previsibilidade, então é MCP, marketing direto, conversão estruturada e previsibilidade. A previsibilidade é a capacidade de olhar para os dados e dizer, se eu investir X, eu receberei Y. Isso é possível fazer com a previsibilidade, que é algo totalmente factível para o seu negócio, quando você tem o controle da sua operação. A quebra de paradigma, eu sei que existe um paradigma aí nessa questão, né, da agência e tal, do profissional liberal. Eu quero fazer, eu quero pagar para fazer, mas não quero fazer. E eu sei que muitos acreditam que precisam de orçamentos de 5 dígitos aí para ter resultado, né? E a lógica matemática prova o contrário, porque a eficiência, nesse caso de marketing, de leilão, de CAC, a eficiência vence o orçamento. Então, uma campanha pequena com 10% de taxa de conversão é infinitamente mais lucrativa que uma campanha grande com 1% de conversão. Ou seja, o método MCP ele foca justamente em ajudar a engrenagem, ajustar a engrenagem antes de colocar o combustível. Então, o tráfego, ele é o combustível. Ele vai trazer cliente para dentro. Só que se você tem um carro beberrão, por exemplo, um carro que faz aí 4 km por litro de gasolina, você vai ter que injetar mais dinheiro para que esse carro ande mais. Agora, se você tem um carro que faz 15 no litro de gasolina, o mesmo litro de gasolina pode render 15 ou pode render 4, né? Então, é uma analogia que eu estou fazendo aqui para você entender melhor e fixar esse conteúdo. Então, o método, quando você tem um método, você ajusta essas engrenagens antes de colocar o combustível. Aí, quando você faz isso, o seu combustível ele rende muito mais. Então, eu queria que você fizesse aqui uma aplicação disso aí na prática, tá? Eu queria que você fizesse esse exercício comigo. Eu queria que você olhasse para o seu último mês e responda aí na sua mente mesmo. Quanto que você investiu em tráfego pago exatamente? Você sabe? Quantas pessoas entraram em contato com você? Você sabe? Qual é o motivo exato pelo qual as que não compraram de você desistiram? Você sabe me responder? Quanto você investiu? Quantas pessoas entraram? E qual o motivo exato que você não vendeu para elas? Não quiseram, achou caro. Sempre tem
um motivo. E aí tem um cara que fala sobre a voltinha no shopping, não sei se vocês já ouviram falar, mas o cliente sempre vai querer dar uma voltinha no shopping. Sempre, sempre. E aí você precisa aprender a tratar isso, tá bom? Então, assim, tentar fazer marketing sem uma sequência lógica é como tentar montar um quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. Você gasta energia em peças aleatórias que não se conectam. E no método MCP, nós seguimos a sequência lógica que se chama pilar, imã, control e reator. A fase 1, que é a fase pilar, que é o seguinte: antes de investir um único real em anúncio, você precisa de uma base sólida de presença, identidade e autoridade. Então, no ambiente digital, a confiança é a moeda de troca mais cara. Se você aparece para o cliente, mas sua presença digital é amadora, você gera desconfiança. E sem essa base, o seu tráfego não vai funcionar. Então você precisa primeiro cuidar de como que está a sua autoridade, de como que está o seu posicionamento, para que depois você passe a investir em outras coisas. Lembra do combustível, do carro? Tudo, se você não posiciona o seu negócio antes de fazer um tráfego pago, por exemplo, você vai fazer com que o seu carro consuma muito mais combustível. De 10 você vai converter 1. Sendo que se você só corrigisse isso, de 10 você poderia converter 2 ou 3. Né? Então, é um sistema estruturado. Deu para entender? Se um desconhecido entrar hoje no seu perfil, ele entende em apenas 5 segundos o que você faz e por que ele deve confiar em você? Se você mesmo entrar no seu perfil e olhar aí, em 5 segundos vai saber o que você vende, qual que é seu produto, o que você entrega. Não vai saber, talvez, ou pode saber. Se você souber, tá beleza, tá filé. Se a resposta for não, o seu pilar está fraco, tá? O seu primeiro passo, o seu primeiro pilar está fraco. Você precisa melhorar essa questão. Não adianta você querer investir em tráfego pago, fazer estratégias mirabolantes sem você nem ter feito isso. E aí vem a fase 2, que é o IMA, que é a atração e o alto impacto. Aqui é onde você transforma o seu negócio em um imã de clientes, onde o objetivo é atrair de forma consistente, eliminando a dependência da sorte ou de indicações esporádicas. Ou seja, você atrai ou você corre atrás. A atração passiva é o que mata o fluxo de caixa. Então, você precisa entender que você precisa ir atrás do seu cliente e atrair ele para você. Em média, 97% do seu público potencial não está pronto para comprar agora. Não está. 97%. Agora, com o imã, você vai tratar isso, e isso serve para capturar a atenção desse público antes que ele vá para o seu concorrente. Porque pensa, você vende um produto e outras empresas também estão anunciando e vendendo esse produto. Uma parcela desses clientes interessados no seu produto vai chegar até você, dependendo do seu orçamento, dependendo, né, do que você fez ali de captação, de atração para esse lead chegar até você. Então, esse é o passo IMA, onde você vai aprender a fazer isso, a atrair esse cliente. E depois que esse cliente chega até você, atrair o lead é apenas a metade do caminho. Por quê? Porque depois, se o lead fica sem controle, é a mesma coisa de você ter dinheiro perdido. Você não gastou para trazer o lead? Aí quando o lead chega, você não faz nada? Você não sabe o que fazer? Você não trata ele da forma correta? Não fala sobre etapas de atendimento? Você não sabe gerenciar esses leads no CRM? Você não sabe quebrar objeções no WhatsApp? Você não sabe quando você deve falar com esse lead novamente? Muitos param de responder. É uma situação complicada, concorda? Porque você investiu, mas quando o lead chega, você não sabe o que fazer. Então, você, nessa fase control, você assume o controle do processo de venda, a partir do momento que o lead chega até você. Né? Então, existem estudos também que mostram que leads respondidos nos primeiros 5 minutos têm 9 vezes mais chances de converter.
Se você não sabe quantos leads entram ou onde os está perdendo, sua desorganização está custando muito caro. Se você não responde rápido esse lead, sua desorganização está custando muito caro. Fica 9 vezes mais difícil você converter uma venda. Então, esses pontinhos, se você alinhar e souber dessas informações e fazer da maneira correta, criar um fluxo de venda, vai o quê? Fazer com que seu carro consuma menos combustível. De 10, agora você vai passar a fechar 4, 5. Tá entendendo a lógica? Isso investindo o mesmo que você investiu antes. Os mesmos 10 leads chegando para você. Essa que é a mágica do negócio. Isso que é marketing, é você realmente tratar de todos esses pilares. Então, depois vem a última fase, que eu chamo ela de reator. Reator por quê? Essa é a fase que é mais negligenciada, mas é a mais lucrativa também. Porque aqui nós vamos ativar o dinheiro que já existe no seu negócio através da reativação de contatos que demonstraram interesse, mas não compraram de você. Lembra que eu perguntei? O que você faz? Quantos você não converteu? Qual o motivo de você não ter convertido uma venda e esses leads não ter mais falado com você? Essas coisas precisam ser mapeadas, né? Então, é 7 vezes mais barato vender para quem já conhece a sua marca do que adquirir um cliente novo. Porque o cliente novo, ele está brigando ali, ó. Um monte de empresa está brigando por ele. Então, você está sentado em cima de dinheiro e não está vendo. O reator, ele justamente vai aumentar o seu faturamento sem você investir mais, sem exigir novos investimentos em anúncios. Porque aí você aprende a fazer remarketing pelo WhatsApp, você aprende a fazer follow-up, que é como recuperar as vendas de leads que deixaram de te responder, leads zumbis, pessoas que te responderam, mas te largaram a conversa no meio do caminho. Como que você reativa isso e traz essa base de leads que você tem e reativa esses contatos e transforma isso em venda novamente, ativa novamente. O objetivo de quando o lead chega, e aqui é um conhecimento valioso que eu estou passando para você nessa aula, porque como eu falei, eu estou entregando o meu melhor para você. O objetivo de quando o lead chega para você ou ele fala que não quer, ou ele cumpra. Simples assim. Porque até isso acontecer, tem várias coisas que dá para fazer ao longo do caminho. O importante é você receber o sim ou não desse lead. Se você não recebeu o sim e não recebeu o não, tem coisa para você fazer. E é isso que a gente ensina aí no método MCP, tá? Então, esses 4 pilares é o que funciona de fato, que você aprende a se posicionar, a captar, a tratar o lead e, por fim, você aprende a fazer o follow-up, a recuperação desses leads. Então, é muito importante que cada pilar desse seja compreendido da melhor maneira possível, tá? Então, vamos analisar os números médios do mercado para o negócio local, tá bom? Mensalidade de agência ou um gestor de tráfego. Você vai gastar em torno de R$ 1.500 a R$ 3.500 por mês, que é a média que a gente sabe que existe no mercado. Tem mais caro que isso? Tem mais caro do que isso, sim, mas a média é essa aí. Então, além disso, você ainda vai gastar o investimento em verba de tráfego pago, que é em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000 para quem está começando, tá? Então, isso faz com que seu custo anual médio seja de aproximadamente R$ 30.000 a R$ 60.000 por ano, para ter um investimento que tem todos esses déficits aí. É só pensar, entendeu? E se a agência decidir sair, ou se você decide parar de pagar, o que sobra da sua empresa? Nada. Nada sobra da sua empresa. Porque todas as estratégias, todo o banco de dados, tudo isso fica com a agência. Todo o know-how, toda a expertise adquirida. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que eu descobri que uma determinada agência, quando eu contratava agências,
ela pegava as informações comigo naquela reunião de briefing e essas informações relevantes para o meu negócio, ela entregava de bandeja para outro concorrente. A estratégia que eu dava a ideia, a estratégia que eu falava, cara, para o meu negócio isso funciona muito bem, ela aplicava em outro negócio. Ou seja, a agência era especializada em um nicho específico, só que ela pegava os segredos de um, de outro, e criando estratégias para que a agência fosse fortalecida. Eu fiquei muito bravo com isso. Muito bravo com isso. Meu Deus do céu. Então eu parei de falar, não tive mais confiança. Porque pensa, ninguém mais do que você sabe das particularidades do seu negócio. As melhores ideias do seu negócio, elas estão justamente aonde? Na sua cabeça. Às vezes você pensa uma coisa, pensa outra. Você sabendo transformar isso em uma estratégia de marketing, em um criativo, e jogar isso no tráfego pago, sabendo o objetivo que você tem, o objetivo que você quer alcançar através dessa ideia, não tem poder maior do que isso. Acredite, não tem poder maior do que isso. Às vezes, você não consegue transmitir isso para outra pessoa. Você não consegue transmitir isso para a agência. E se você transmite, a agência ainda não faz do jeito que você queria que fizesse. Então, é uma situação complicada. O ideal, na minha opinião, na minha visão, como profissional de marketing que eu sou hoje, é que você execute as suas ideias e que você saiba colocá-las em prática, porque não tem poder maior do que esse no marketing, tá bom? Então, pense nisso que eu estou te falando. Pense nisso, porque o investimento para você manter uma agência é de 30 a 60 mil reais por mês, uma agência que está barata ainda. Então, terceirizar o coração do seu faturamento sem entender o processo é como construir uma casa em um terreno alugado. A qualquer momento, o dono do terreno pode pedir a chave de volta. E aí você, perde tudo, tá bom? No modelo tradicional, o empreendedor ele fica preso ao CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que a agência consegue entregar. Já no MCP, não. O foco é a otimização da margem. Não é de você... Às vezes tem agência que coloca um criativo por mês a mais para você. Fala, a gente tem um pacote aqui que te dá 3 criativos, 5 criativos, 10 criativos. Então nem aí. Às vezes o mesmo criativo é replicado. Meu Deus, não sei se eu posso estar falando essas coisas não, gente. Mas às vezes o mesmo criativo, ele é replicado para todos os clientes. Ai, ai. Eu sinceramente, eu fico assim, né? Mas beleza. Então você pensa, a qualquer momento, o dono do terreno pode pedir a chave. E aí você fica preso no CAC, que a agência consegue te entregar. E você sabendo o que você pode fazer, você vai saber como que você pode melhorar esse CAC, como analisar esse CAC. E o que você pode fazer. Eu não estou falando de fazer muita coisa, não. Estou falando de fazer coisas rápidas. Ações que levam 1 hora por dia. E é uma das coisas que eu fiquei muito pé da vida com algumas agências, porque coisas que demoram, sei lá, 20 minutos para fazer, os caras trabalham 20 minutos no mês para cobrar 3 mil reais por mês. Uma coisa simples que você pode fazer, entende? Só que você precisa saber fazer. E aí você consegue otimizar a sua margem dessa forma, otimizar o seu custo por aquisição, otimizar o custo da conversa por WhatsApp que chega para você. Tudo isso você consegue fazer e não é difícil de fazer, né? Então, tem um modelo de agência que você investe muito para alguém tentar acertar o alvo para você. Tentar, porque não é garantido. Agência especializada em um nicho específico. Não é garantido. Principalmente se for criativo que já está saturado. Um criativo espalhado para 100 contas de anúncio. Não é garantido. E existe um modelo que é o MCP, onde você investe na construção de um sistema próprio. Uma vez configurado, o seu custo de manutenção é praticamente zero, é próximo de zero. Você só vai gastar o que você investir de fato em tráfego pago, em verba de anúncio, porque você não tem mensalidade. E o conhecimento ele vai ficar dentro da sua empresa para sempre. Por quê? Porque ele está com você. E você não
vai abrir mão disso mais. E outra, mesmo se lá na frente você quiser colocar alguém para fazer para você, ou quiser contratar uma agência, você não vai estar cego mais. Você vai saber o que, que a pessoa está fazendo, o que, que funciona, o que, que não funciona, como analisar para ver se o trabalho da agência está sendo bem feito. Você está entendendo? Então, assim, de nenhuma forma você vai perder. Está entendendo? Então, assim, ninguém conhece o seu cliente, as dores, os diferenciais, ou seu serviço, ou diferenciais do seu serviço, melhor do que você ou a sua equipe interna. E quando você delega a sua mensagem, o que você faz, as ideias que você tem, o que você carrega para o seu negócio, aquilo que vai dar mais resultado, quando você delega isso para um terceiro que atende outros 20 clientes simultaneamente, a sua comunicação se torna uma comunicação genérica. Então, com o MCP você não vai mais precisar fazer isso. Você vai ser único, personalizado, personalizável. Tudo vai ser personalizado porque você vai colocar em prática as suas ideias, tá? Então, assim, mensagens personalizadas e autênticas convertem até 3 vezes mais do que anúncios padronizados de agências commodity. Deu para você entender? 3 vezes mais. Porque uma ideia que você coloca é uma ideia nova, uma ideia que o algoritmo vai entender como algo novo, que vai entregar para pessoas novas, diferentes. Aí quando você coloca um criativo, que inclusive o algoritmo da Meta está cada vez mais inteligente, mas você coloca um criativo para várias contas de anúncio, as mesmas pessoas acabam recebendo aquele criativo e faz com que o anúncio, o custo fique cada vez mais alto, porque não tem nada novo. E fica brigando pela mesma bola. A agência constrói uma bola de cliente e fala assim, vem participar dela. Não faz sentido. Tá entendendo? Enfim, e se eu te oferecesse aqui uma máquina que toda vez que você coloca R$1, ela te devolve 5.000, ou R$5, coloca R$1, devolve R$5 de forma previsível. Quanto que valeria essa máquina? A maioria dos consultores de alta performance cobraria facilmente R$10.000 a R$15.000 para implementar um sistema de vendas como este que eu estou te falando aqui em uma empresa. Então, esse é o valor dessa aula. Esse é o valor dessa aula que eu estou te passando aqui, você está entendendo? Inclusive, no passado, eu já cobrei esse valor para implementar exatamente isso para uma empresa. Você está entendendo? Eu sei o que eu estou falando. Então, quando você aprende o método MCP, você não vai estar comprando aulas, você vai estar adquirindo a planta baixa dessa máquina por uma fração mínima desse valor. Faz sentido ou não? Fala sério. Então, assim, o método MCP, ele não é um curso teórico, tá, gente? É um programa de implementação guiada. Ao entrar, o aluno vai receber o mapa exato das 4 fases que discutimos, que é o pilar, o imã, o control e o reator. E as aulas, elas são direto ao ponto, sem encher linguiça, focada em quem tem pouco tempo e precisa de ter resultado no caixa. E não like, não visualizações, nada disso. E além disso, ainda, além das aulas gravadas, tem os encontros quinzenais. As aulas gravadas, elas são para aprender o método, a teoria. E além disso, tem os encontros quinzenais, que são ao vivo, para tirar dúvidas, ajustar estratégias e garantir que ninguém vai ficar para trás, tá? Então, ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ao entrar no MCP, você vai se juntar a uma comunidade de outros empreendedores, que essa comunidade vai ter donos de clínicas, imobiliárias, estéticas e outros empreendedores que estão aplicando o mesmo método. E essa troca de experiências vai evitar que você cometa erros que outros já cometeram. Isso através da nossa comunidade, onde as dúvidas elas são expostas, eu respondo, minha equipe responde, um outro aluno responde também. É uma comunidade onde as trocas de ideias vão acontecer e todo mundo que participar vai ter acesso a ela, certo? Então, você acaba aprendendo com o erro dos outros. Então, assim, eu queria deixar uma reflexão.
Porque toda essa precificação que eu estou falando, esse preço que eu estou falando, enfim, talvez não faça ainda sentido para você. Mas quanto que custa um erro no seu negócio? O único mês, assim, pagando uma agência ineficiente, custa cerca de R$ 2.500. Só que aí você tem um contrato que a agência te coloca, que se você quiser sair dele, ó, você tá meio enrolado, vou falar assim, né? Que normalmente é de 12 meses, mas tem agência que faz 6 meses. Então você fica agarrado ali por um tempo, dando resultado ou não. E é aí que é o X da questão, né? Uma implementação individual desse método, hoje, custaria no mínimo, R$ 5.000. No mínimo. Mas pode chegar a 15 mil, 10 mil, enfim. No mínimo 5 mil. E o investimento no método MCP, para que você possa construir a sua máquina, você não pagaria nem metade disso. O acesso completo ao método, suporte, aulas, comunidade, está disponível por apenas R$ 997. Você pode parcelar esse valor em 12 vezes ainda, tem uns jurinhos ali, mas você pode parcelar em 12 vezes, dá R$ 100 e poucos por mês ali. Quanto que custa um erro? Será que não vale a pena esse investimento? É algo que você precisa pensar. Se você for dividir R$ 100 por mês, R$ 100 e poucos por mês, digamos que você parcele aí em 12 vezes, de 100, se não me engano, 107, alguma coisa assim. Enfim, isso aí varia também, né? Não é um valor fixo. Depende do cartão, enfim. O valor à vista é 997. Isso eu posso garantir para você, tá? Agora, se você for dividir em 12 e parcelar isso, dividir por 30, cara, vai dar o famoso cafezinho por dia. Para você ter acesso a tudo isso. O famoso cafezinho por dia. Para você ter controle total da captação, do faturamento, dos seus leads, da gestão, do remarketing, do follow-up, do fluxo de venda, do Google Meu Negócio. Porque você vai aprender também, nessa questão de posicionamento, eu não falei muito, mas vai ter Google Meu Negócio. Para você ficar em primeiro lugar do Google, como deixar o seu negócio famoso em 30 dias. Para você fazer panfletagem digital. Tem muita coisa que você vai aprender e não é uma coisa para você aprender da noite para o dia. É que a partir de agora você não vai estar sozinho mais e você vai aplicando isso ao longo do tempo. E cada ação que você faz, cada aula que você executa, isso vai te dando mais tração cada vez mais, só vai virando a bola de neve, crescendo todo dia. Então assim, você vai entrar, vai aplicar, e aí eu vou assumir todo o risco, porque para eliminar qualquer barreira sua de medo. Ah, será que vai funcionar? Será que não vai? Eu estou aplicando agora, por minha conta, incondicionalmente, uma garantia de 30 dias. Se você comprar agora e daqui 30 dias você não gostar, você pode até 30 dias pedir a devolução. Eu não vou fazer pergunta, eu não vou fazer questionamento, não vou fazer nada. Se você sentir que o método não é para você, ou você não viu valor, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem pergunta, sem burocracia. Não tem como. É porque eu quero realmente que você tenha resultado, entendeu? Então, ignorar o que você viu aqui é uma opção. Você tem duas opções. Você pode continuar dependendo da sorte, de agência, ou vendo o dinheiro escorrer pelo ralo da ineficiência. Essa é a sua opção. Você ignora o que viu aqui e tá tudo certo. Ou você pode acreditar que você é capaz, que seu negócio merece um tratamento melhor, personalizado, único, e simplesmente assumir o controle, construir a sua própria máquina de vendas e garantir a previsibilidade do seu negócio com o meu acompanhamento, com a comunidade, com as aulas ao vivo. Então, você tem essas duas opções. Mas ainda assim, eu sei que talvez você não tenha tempo. Eu sei porque eu sou empreendedor também. E não ter tempo é algo comum. Mas é exatamente por isso que você precisa do método. O MCP ele foi desenhado para criar processos automáticos que devolvem o seu tempo. Você investe, isso é uma mágica que acontece no marketing que é impressionante. Você investe um tempo e esse tempo ele é multiplicado. Não sei se você ouviu falar de multiplicação de tempo. O marketing ele é muito isso. Então você vai
colocando, é como se você começasse com o esqueleto e fosse colocando as armaduras nesse esqueleto. Então, você vai eliminar reuniões inúteis, você vai, não vai precisar mais reunir com a agência, você não vai ficar tentando uma coisa, tentando outra, arrumando estratégia aqui, arrumando outra ali, você não vai ficar preocupado, você vai botar sua cabeça no travesseiro e vai falar, agora eu estou show de bola, sei o que eu estou fazendo, sei o que eu vou fazer, sei quais são os próximos passos, sei que isso funciona, sei que isso não funciona, vou testar isso, vou testar aquilo. Ciente, show. Mas talvez você não entende tecnologia, e isso eu sei que é um medo também, né? Então, o MCP eu fiz de uma forma didática, aplicável e tudo mastigado. Porque se você souber enviar um e-mail, usar o WhatsApp, acessar um site, preencher um formulário, essas coisas básicas, você vai conseguir implementar as fases pilar, imã, control e reator sem problema nenhum. Porque eu foquei na estratégia, não no código, não na quantidade de informações, mas sim em aplicar aquilo que vai funcionar de forma resumida. Apertar os botões certos. Imagina que você está no painel de avião. Você precisa apertar um botão para você decolar e outro botão para você pousar, uma alavanca ali. Você vai aprender essas duas. Você não vai precisar aprender o painel todo. Tá entendendo? Porque eu já vou entregar estratégias validadas. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. E se você já tentou de tudo, estratégia ali, estratégia aqui, agência, tá frustrado, eu sei que se frustra, realmente. Se você já tentou de tudo, é porque você tentou estratégias soltas ou acreditou em uma agência que te enganou. E o que eu te ofereço aqui é um sistema. Um carro, ele não anda só com pneu. Ele não anda só com volante. Ele precisa de um motor completo, e esse motor completo é o método MCP, que é o marketing por conta própria, tá bom? Então, daqui a 6 meses, você pode continuar frustrado, sem saber de onde virá o próximo cliente, dependendo de indicação e sentindo que o seu negócio estagnou enquanto a concorrência domina no digital. Ou você, daqui a 6 meses, pode olhar para o seu painel de controle no Meta, no Google, ou no Google Meu Negócio, ou no Instagram, e ver exatamente quanto você investiu e quanto você lucrou, quantos leads você tem, o que converteu, o que não converteu, o que deu certo, o que não deu. E você terá aí, no caso, uma equipe e um processo que vai rodar sozinho. Você só vai alimentando ele com pouco esforço, com muito resultado. E aí você vai ter a paz de espírito de alguém que é dono do próprio destino. Então, se você chegou até aqui, eu acredito que não foi por acaso. Foi porque você cansou do amadorismo. Você sabe que o seu serviço merece ser visto por mais pessoas e que a sua família merece a segurança de um negócio lucrativo. Você acha que você tem a certeza, né, de que o seu negócio precisa ser visto de mais pessoas, que o que você oferece é algo bom. Então, o marketing da esperança, que é aquele marketing que fala, olha, você vai ser rico, blá, blá, aquele marketing que engana, de promessas e tudo mais, ele acabou hoje para você. Acabou. O marketing de resultado, ele vai começar agora no seu negócio. Então, eu vou te pedir uma coisa. Clique no botão que está aqui abaixo e garanta a sua vaga. E eu te vejo do outro lado, na nossa próxima aula de implementação. Lá dentro do método MCP, vamos nos ver nas aulas ao vivo. E é isso. Acredito que essa seria uma decisão crucial para o sucesso do seu negócio. E lá eu vou te parabenizar por essa decisão. Beleza? Espero que você tenha aprendido muito aqui nessa aula e a gente se encontra lá dentro, na área de membros do MCP. Clica aqui, beleza? Clica aqui.